Olá a todos que estão acompanhando a live aqui dos Bombeiros Voluntários de Presidente Getúlio. Eu sou Alex de Lima, estou mediando no dia de hoje, então, aqui essa live, que foi promovida pela corporação, em parceria também com o SAMU e também com o pessoal da área de psicologia, que nos auxiliam aqui na corporação também com um projeto. Nós temos um objetivo com essa live, apresentando a vocês aqui da corporação, referente à questão do mês, o mês de Setembro Amarelo, que o setembro, na verdade, ele traz uma reflexão, na verdade, sobre a prevenção ao suicídio. Então, nós vamos trazer, então, abordar alguns temas, nós vamos apresentar também o pessoal que vai conversar com a gente na noite de hoje, e também aproveitando, quem tiver alguma pergunta durante a nossa live aí, poderá trazer também nos comentários que nós estaremos trazendo aqui para o pessoal que estiver nos acompanhando. Bom, como eu me apresentei anteriormente, meu nome é Alex de Lima, eu tenho 15 anos aqui na corporação do Bombeiro Voluntário de Presidente Getúlio, atuo como socorrista, instrutor e entre outras áreas também aqui da nossa corporação. Vamos apresentar também aqui o Moura, o Kleber Moura, ele é do SAMU de Vitimarsum, também vai fazer um pouco da sua apresentação. Kleber, boa noite. Tudo bom? Boa noite, Alex. Boa noite aos demais colegas que se fazem presente nessa live que é de tão importância aí nesse mês, né? Meu nome é Kleber Moura, já tenho 16 anos na área de urgência e emergência pré-hospitalar, dentre Corpo de Bombeiros, SAMU, soma-se 16 anos, né? Então, estou estruturando aí um projeto de abordagem ao suicida, com o apoio de médicos, psicólogos e psiquiatras, e futuramente aí a gente vai estar repassando, compartilhando esse conhecimento aí às instituições públicas e privadas. Alex, acho que nós tivemos um problema ali do lado da câmera. Foi agora? Foi. Isso aí. Então agora nós vamos conversar um pouquinho com a Nicole após o Moura, né? Vamos conversar um pouquinho com a Nicole, ela que também faz parte aqui da nossa corporação através de estágio na área de psicologia. Então, Nicole, boa noite. Boa noite. Então, eu sou a Nicole Fusinato, sou acadêmica da 10ª fase de psicologia pela Unidade. A gente agradece o espaço, né? Está falando sobre um tema tão importante, já que o suicídio está entre as 3 maiores causas de morte na população de 15 a 44 anos, e o Brasil está entre os 10 países que registraram os maiores números de suicídio, e são, em média, 32 mortes por dia. Então, precisa ser falado, né? É isso aí, então, Nicole. Obrigado. Obrigado também por estar participando aqui com a gente, tá? Vai ser de grande valia a presença tanto da Nicole quanto também da Kathleen aqui no dia de hoje, que são as nossas estagiárias. A Kathleen, então, pode se apresentar para a gente. Boa noite, Kathleen. Boa noite a todos. Então, eu sou a Kathleen Rodrigues, eu resido em Vitimarsum, sou estagiária da 10ª fase de psicologia da Unidade. Agradeço a oportunidade por estar participando dessa live, trazendo um tema tão importante, né, para a nossa sociedade, que está tão presente em todo, principalmente no nosso Alto Vale, né? Então, agradeço a oportunidade de estar participando. Certo, então. Cristiano Martendal, mais conhecido como Martendal aqui na corporação, é nosso bombeiro também, tem uma vasta experiência, trabalha atualmente também no Hospital Samaria, e pode conversar um pouco mais também referente ao assunto no dia de hoje. Martendal, pode se apresentar então. Boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Cristiano Martendal. Trabalho nos bombeiros desde 2015, né, Presidente Getúlio. Atualmente trabalho no Hospital Samaria no centro cirúrgico, porém tive uma experiência de aproximadamente 1 ano no setor da psiquiatria, onde a gente teve assim, uma grande experiência, né, vivência das outras pessoas.
Muito bem, então. Vamos conversar um pouquinho sobre a questão do nosso trabalho com o estágio das profissionais, né, das estagiárias Nicole e Kathleen. Falar um pouquinho sobre o trabalho e também a importância do trabalho da psicologia aqui na nossa corporação. Então, vamos conversar um pouquinho, então, com a Nicole, que pode também explanar um pouquinho sobre esse projeto aqui nos Bombeiros Voluntários de Presidente Getúlio. Então, o nosso projeto ele é resultado do estágio específico, né, que a gente tem que realizar no curso de psicologia. E ele tem como finalidade o acolhimento e a escuta junto ao corpo de bombeiros aqui no Brasil. As nossas atividades elas são realizadas com o objetivo de caracterizar as necessidades, né, decorrentes do exercício profissional dos bombeiros, também de apoiar o desenvolvimento de comportamentos que visem o bem-estar e a qualidade de vida dos profissionais, apoiar e oferecer também acolhimento psicoterapêutico por meio de técnicas que promovam o desenvolvimento pessoal e profissional, e também permitir que exponham suas angústias, medos e sentimentos, e também auxiliá-los na conscientização das situações que vivenciam, né? A gente teve acesso a alguns dados da ABDEC, que é a Associação dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina, né? E em 2019, os bombeiros receberam mais de 782.959 chamadas para casos de urgência e emergência. E esses dados mostram que foi 8,32% a mais que no ano anterior, o que corresponde a aproximadamente 22 ocorrências por dia, né? Na média. Então, são muitas ocorrências e os profissionais precisam ser. Muito bom, Nicole. Muito boa a tua explanação, porque atualmente, então, a gente atende muitas dessas situações. E o trabalho da psicologia nos faz entender os socorristas, quem vai à linha de frente atender essas situações, a entender um pouquinho mais o que se passa com essas pessoas, como nós podemos atuar, como nós podemos prevenir também essas questões. Os nossos trabalhos sociais também são muito importantes, né? Então, o trabalho de vocês para um melhor entendimento é muito bom, né? Então, vamos falar um pouquinho então com a Kathleen, ela pode também falar um pouquinho referente ao trabalho que está sendo desenvolvido aqui na nossa corporação na área de psicologia. Uhum. Então, o bombeiro ou qualquer outro profissional da saúde, da área da saúde, ele necessita de um acompanhamento especializado, né, para identificação de risco de saúde decorrente do trabalho. Então, a gente procurou trazer a prevenção do adoecimento da equipe. Então, nosso projeto ele se baseia acerca disso, né? Tem o objetivo de humanizar a situação e diminuir os efeitos traumáticos que podem ser gerados, né? Tentando verificar situações de estresse, ansiedade dentro da equipe, acolher e ouvir a todos os membros, promover momentos de reflexão, dinâmicas, escuta e em grupo, como a gente já está realizando, né? Então, o nosso objetivo foi levar um espaço de escuta psicológica para todos vocês, para os profissionais, né? Muito bom. Vamos falar um pouquinho também referente a alguns dados. Nós temos alguns dados também, tanto a nível de Santa Catarina, Brasil e mundo, referente a essas questões também. Se pudermos abranger um pouquinho mais, a Nicole pode trazer um pouco mais sobre esses dados dessa questão aí. Pode falar um pouquinho então para a gente, Nicole. Então, de acordo com algumas pesquisas, né, obtemos dados que a cada 40 segundos uma pessoa ela se mata no mundo. Então, total 1 milhão de pessoas todos os anos. Estima-se que de 10 a 20 milhões de pessoas têm suicídio a cada ano. E de cada suicídio, de 6 a 10 sofrem sérias consequências também difíceis de ser reparadas, né? Então, querendo ou não, todo mundo que está à volta acaba sendo impactado pela situação. O suicídio também está entre as maiores causas de morte entre pessoas com idade entre 15 e 44 anos. Hoje, no Brasil, 32 pessoas por dia tiram a própria vida. E a média brasileira é de 6 a 7 mortes por 100 mil habitantes.
Então, a cada 45 minutos, um brasileiro morre vítima de suicídio. Então, pensando nisso, se for olhar, em uma sala com 30 pessoas, pelo menos 5 delas já pensaram em suicídio. Às vezes, já pensaram a situação. Também, segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% dos casos de suicídio podem ser prevenidos, desde que existam condições para a oferta de ajuda voluntária, né? Então, por isso a importância de falar sobre isso, de quebrar o tabu sobre o suicídio, pois a vítima ela pode ser ajudada, né? Não precisa chegar na nossa situação final. Muito bem colocado. Também temos aqui a questão da a Nicole, também pode trazer um pouco mais de informação. Já trouxe bastante informações sobre a questão das estatísticas, né, no Brasil, em Santa Catarina e no mundo, que isso vem crescendo com muita frequência. E, em contrapartida, também nós atuamos, tanto os bombeiros atuam geralmente nessas situações com o SAMU. O SAMU também nos traz bastante apoio nessas situações, porque o bombeiro ele vai numa situação de linha de frente, e o SAMU nos dá muito suporte nessa questão. Moura também pode comentar um pouquinho sobre a questão do SAMU durante esses atendimentos, tanto o SAMU, né, em si, nos seus atendimentos, quanto nos apoios que eles nos prestam, e a importância também da atuação do SAMU nessa linha de frente. Moura. Vamos lá, então, né? O pré-hospitalar, para nós, né, é diferente do que o profissional lá dentro do hospital pegou esse tentante lá recebendo de uma viatura, seja de unidade de resgate do Corpo de Bombeiros ou seja de uma unidade básica ou avançada do SAMU, né? Hoje a gente trabalha num conjunto, porque antigamente, e ainda se tem essa metodologia de abordagem tática, que é usada pelos corpos de bombeiros da federação, né? Que é aquela abordagem, eu chego, pego, imobilizo e transporto, né? E começou-se com o Major Munhoz, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, um trabalho de mudar um pouco isso, né? Que passa a ser a abordagem técnica, que é onde você vai ficar conversando com esse tentante, você vai saber abordar ele juntamente com o bombeiro, juntamente com o SAMU, né? E como disse o Alex, hoje esse trabalho das duas instituições juntos, ela é de suma importância para o tentante, porque se o bombeiro vai fazer a parte de resgate dele, de tirar ele daquela posição risco que ele está tentando contra a sua própria vida, nós vamos entrar com a parte medicamentosa, né, onde vai deixar esse paciente mais tranquilo, conseguir transportá-lo ele com um suporte mais estabilizado de saúde desse doente, né? Com certeza, é muito importante a atuação do SAMU, realmente, com a nossa corporação. Então, não temos como negar essa questão aí. O apoio do SAMU sempre foi muito importante para nós, em várias situações no qual nós tivemos que fazer tanto apoio junto à polícia e tal, a parte do SAMU com a questão medicamentosa, para acalmar, às vezes, ela é muito importante. E também a ressaltar também da importância do trabalho psicológico aqui na corporação. A psicologia ela faz também os bombeiros entenderem um pouco mais sobre o que vão atender, porque cada tentativa é diferente. Tem uma história atrás disso, tem toda uma questão no qual nós temos que chegar, conversar com a pessoa, entender, né? E muitos bombeiros têm que trabalhar esse domínio em si, né? Os bombeiros, tanto os profissionais bombeiros quanto o SAMU, têm que trabalhar um pouco essa questão ali também para entender um pouco mais o que essa pessoa tem. É bem importante esse trabalho que a Kathleen e a Nicole desenvolveram. Já trabalhar. A Kathleen pode conversar um pouco mais também referente a isso. Há uns anos atrás, vocês também fizeram uma pesquisa aqui na corporação, né? Vieram até aqui, conversaram com as nossas equipes, fizeram um trabalho e agora, né, já fazem alguns meses que estão trabalhando com a gente também sobre o projeto agora que é a área de psicologia aqui na corporação, né? Pode comentar um pouquinho com a gente também, Kathleen? Há 2 anos atrás, né, eu e a Nicole fomos apresentar um trabalho, vocês fazer entrevista, e foi bastante solicitado um psicólogo dentro da corporação para auxiliar
principalmente nesses casos, né? Que às vezes não tem muito preparo para esses casos, Né? foi bem solicitado. Então, a gente, nesse ano, procuramos atender dentro da corporação. Até mais, né, tanto a Nicole quanto a Kathleen podem falar um pouquinho, e não só também entender a situação que as pessoas acabam sofrendo, né, que a gente vai atender, mas sim os bombeiros mesmos, porque nós mesmos, no atendimento, nós podemos nos deparar com situações que podem interferir um pouco, né, no nosso dia a dia, ou até mesmo no próximo atendimento. Então, o acompanhamento de vocês, o trabalho que vocês vêm fazendo semana a semana, é de suma importância para a corporação. Então, esse acho que é um dos objetivos também, tanto fazer o bombeiro entender a real situação do atendimento em si, né, da cena, quanto também o bombeiro saber lidar com algumas situações que ele vai enfrentar, que ele vai acabar absorvendo isso, né? Isso, porque são traumas que podem, né, na vida profissional, no próximo atendimento, e pessoal, né, com a família, em casa, né? Isso mesmo. Cristiano Martindal, quer falar um pouquinho referente ao seu trabalho, também a atuação no bombeiro? Já vivenciou bastante situações, né? E com certeza agora, você trabalhando nesse meio também, já trabalhou bastante no meio da psicologia, né, atualmente no seu trabalho, também agregou bastante conhecimento para os atendimentos aqui na corporação, né? Sim, a gente levar em consideração, né, um paciente, né, o doente psiquiátrico, né, na nossa abordagem principalmente, a gente vai ter muita dificuldade de chegar nele, de conversar com ele, né, porque ele vai ser muito resistente, principalmente quando a gente chega com uma formação de perguntas muito ativa, que é uma coisa que é muito praxativa para ele, né, ele vai ter uma resistência muito forte em cima da gente, nós não vamos conseguir ter o controle da situação, nós não vamos conseguir entrar na cabeça do nosso paciente, tentar modificar aquela situação, né, por experiência própria, né, claro que intra-hospitalar a gente consegue fazer um controle aí medicamentoso no paciente, só que fora nós já tivemos aí uma situação, né, em Presidente Getúlio, inclusive, o paciente queria pular da janela do terceiro andar e a gente não conseguia conter a paciente. E o ato de agressividade da paciente em si, ela acabou prejudicando muito a equipe, porque ela acabou achando que a equipe estava ali para prejudicar ela, né? E isso não faz muito tempo, né? A gente acabou tendo que chamar a polícia, a gente acaba, né, tentando coagir o nosso paciente ainda, para que ele desista, né, da manobra ali, que é tentar se matar, né, tirar a vida. E geralmente, né, a maioria dos casos aí, que a gente pode observar, é uma depressão que vem ao longo dos anos, né? A família não consegue respeitar esse limite desse paciente e ele acaba chegando num determinado momento que ele se sente muito, né, coagido e acaba querendo cometer o suicídio para que ele chame uma forma de chamar atenção, né? Claro que não é esse o objetivo, mas é uma das maneiras mais fáceis que eles acabam encontrando. No entanto, tem pacientes que utilizam essa forma para realmente chamar atenção, né? Quero me mostrar, quero aparecer. Isso é uma realidade que a gente vive e que não acredito que é muito difícil de ser combatida, até pela questão da nossa cultura, né? A cultura, ela acaba influenciando muito nessa situação. E também a gente tem que levar em consideração o preparo, né, dos socorristas hoje, né? Tanto o SAMU, que vai fazer ali o medicamentoso, né, o tratamento medicamentoso do paciente, como nós bombeiros, né? Como nós devemos conversar com o nosso paciente, como nós devemos abordar o nosso paciente. Nem sempre o socorrista não nos ensina um passo a passo prévio, né, para a gente abordar o paciente psiquiátrico. Então, isso acaba complicando muito, porque às vezes, como você pode ter o domínio da emergência, você pode perder o domínio total, né? Nosso psicológico muito em dia para conseguir entrar no subconsciente do nosso paciente e conseguir controlar a situação, né? Até como havia mencionado anteriormente, cada ocorrência é uma situação diferente. Por mais que nós
podemos entender mil situações psicológicas, psiquiátricas durante o ano, mas cada uma tem uma história e uma forma diferente de abordagem. Então, mesmo que o curso de formação seja avançado, seja com especialidades dentro do curso de formação, o socorrista vai encontrar algumas questões diferentes durante a abordagem daquela cena daquele paciente, né? Então, por isso também a capacitação, a importância do socorrista estar preparado e também como a corporação também, ela sempre se preocupou com os seus socorristas, com as suas equipes, ela nunca almejou a questão, nunca tipo, se deixava de trazer profissionais das áreas distintas para nos trazer suas orientações, seu preparo para as nossas equipes também, né? Por isso que esse projeto das psicólogas, das estagiárias em psicologia aí, está sendo muito importante para a corporação. Moura, se quiser trazer também algum dado, alguma coisa referente a atendimentos do SAMU, também para a gente aí conversar um pouquinho. Então, né, o SAMU, de tempos para cá, ele vem aumentando a sua demanda, né? Assim também como a do Corpo de Bombeiros, né? Tanto no meio dos profissionais, quanto nas demandas de ocorrência envolvendo tentativas de suicídio, né? Uma coisa interessante que o Martendal colocou ali é a questão da abordagem. É como que eu vou abordar, como que eu vou me deparar. Uma coisa hoje é pegar nós, que somos profissionais já de você, Alex, o Martendal, eu, que já temos uma vasta experiência, tanto ruim na prática, porque dói, como a Nicole comentou ali, para nós profissionais, como que a gente vai se comportar o pós-trauma. Você fica conversando com um tentante 40, 50, 2 horas, e esse tentante cometeu o ato, como que eu vou ficar psicologicamente, né? Eu tenho que voltar para minha viatura, retornar para minha base, ativar minha viatura para a próxima ocorrência. E na questão de chegar ao tentante, né? Hoje a gente vê que, como eu atuo também dentro do Corpo de Bombeiros de Presidente Getúlio, a gente já tem algumas diretrizes que é as mesmas recomendações nacional, né? E até internacional, desliga-se sirene, chega-se de uma forma tranquila. O tentante, ele é aquela pessoa, seja agressivo, seja depressivo, ou seja psiquiátrico, que alguém vai chamar a atenção dele. E é esse alguém que vai ter que dar o primeiro passo na abordagem dele, né? Então, saber se comportar é de suma importância. O SAMU hoje, ele atende, mas a gente faz aquele atendimento, como os colegas sabem, a gente coloca na prancha ou na maca, medica, deixa no hospital e dali para frente é uma página virada para nós, né, do pré-hospitalar. Infelizmente, isso acontece ainda, né? Tem estudos que está mudando, aí o Major Munhoz vem fazendo um excelente trabalho, eu fiz uma capacitação com ele, é incrível, assim, eu passei a ter outra forma de abordar as pessoas, né, seja por psiquiátrico, seja por depressão, ou seja até o agressivo, né? Então, hoje cabe a nós estar mudando isso, né? Essa live aqui, eu como profissional digo que é um passo enorme que nós estamos dando, porque ninguém gosta de mexer nesse tema, é um tema que ninguém quer saber. Aí eu vou lá, atendo, o hospital despacha para o Martendal lá em Rio do Sul, tá tranquilo, o cara tá lá, eu tô aqui, deu tudo certo, mas ninguém fala que o índice de medicamentos controlados hoje cresce enorme nas redes básicas de saúde dos municípios, né? Porque às vezes é mais fácil eu prescrever e dar um antidepressivo para aquele paciente e acabei com o meu problema. Então isso tem que ser revisto, né? Não adianta a gente ficar setembro amarelo, passou setembro e veio outubro rosa, né? Então a gente tem que realmente fazer um trabalho em cima daquilo ali, o porquê, onde é que está o problema, né? Dentro das nossas instituições é visível nos colegas. Né? Acredito que o Alex já deve ter reparado, o Martendal já deve ter reparado no colega que trabalha junto com ele. Os colegas que trabalham comigo, eu sei o nível que está já. Né?
Às vezes até a gente brinca, daqui a pouco a gente tá lá em Rio do Sul, né? Porque a gente vê, né? Como que é o meu pós-ocorrência? Como que eu vou me deparar com um acidente de múltiplas vítimas ou de um próprio tentante que eu não consegui resolver por incompetência minha? Talvez. Ou talvez porque eu não soube falar ou porque não me ensinaram a falar, né? Então, são desses sentidos. A gente vai amadurecendo, só que também a gente vai adoecendo ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que a gente vai sabendo falar, a gente vai sabendo não falar. O porquê? Não tem como hoje, isso aí qualquer colega sabe, a gente chegar dentro de casa e falar, olha, hoje eu tirei um menino lá assim, assim, assim. Hoje eu atendi uma ocorrência assim, assim, assim. Né? Não tem como, a gente guarda muita coisa para nós. Isso nos sobrecarrega, né? Isso, tanto o Martenal quanto o Alex aí pode falar alguma coisa também, né? Não, com certeza, Moura. É bem importante isso que você falou. Essas ocorrências ali, vou aproveitar e falar um pouco da experiência no qual eu tenho aqui em Presidente Getúlio. Cada ocorrência ela vai trazendo uma situação diferente, uma história. E nas situações onde a pessoa cometeu o ato, posterior, a gente acaba sabendo algumas situações no qual ela poderia ser revertida. Muitas questões poderiam ser revertidas, mas infelizmente, às vezes somos chamados em situações onde a gente não tem mais o que fazer. Então, tudo isso sobrecarrega, sim, o profissional da área. E se nós não tivermos um preparo para entender um pouco mais, a gente acaba também sofrendo alguns problemas posteriores. Isso não é recente, né? Isso não agora. Um bombeiro novo, ele começa a atender essas situações e ele acaba absorvendo isso e posterior no futuro, é que nem eu tenho 15 anos, o Moura tem muitos anos de experiência, tanto no SAMU, quanto em bombeiro, quanto em outras áreas, o Marta podem dizer muito bem isso, que no começo nós entendemos uma situação, mas depois sobrecarrega, nós vamos vendo isso com muita frequência, e isso vai trazendo muito uma questão mais sentimental, emocional das equipes, da equipe acaba ficando um pouco fragilizada se não tiver um acompanhamento, ou tanto particular quanto pela instituição. E aqui em Presidente Getúlio, sempre, tanto o comando, a diretoria sempre trouxe profissionais para estar trabalhando com as equipes, né, para angariar um pouco de experiência e para que a gente possa também ter um emocional bem controlado, tanto durante os atendimentos, durante os plantões, quanto também na sua vida pessoal, né. Então, talvez as estagiárias, tanto a Nicole quanto a Kathleen, podem comentar um pouquinho sobre isso, né, o que vocês viram diferente aqui na corporação, porque quando vocês entraram aqui, vocês tiveram uma visão dessa questão, né, acompanhando cada bombeiro, ouvindo os relatos, trabalhando suas dinâmicas, e agora, com o desenvolvimento do projeto, como é que vocês enxergam esse projeto aqui na Corporação de Presidente Getúlio? Então, a gente sabia quando começou que teriam questões importantes para se falar, né? Porque a gente já tinha feito uma pré-entrevista com vocês, então nós sabíamos os temas que teriam. Só que a gente nunca acha que vai ser tão fundo, né? Porque a gente acaba sabendo de questões muito pessoais dentro dessas dinâmicas, né? E eu posso falar por mim que várias delas me impactaram, porque a gente pensa no profissional do bombeiro como linha de frente, salvando vidas, são heróis, eles que chegam primeiro, mas a gente não pensa na pós-ocorrência, né? Quando ele volta, o que ele sente, como que foi, como que ele ficou diante disso, né? Ou até na perda de um paciente, como fica o emocional e aí ter que esquecer tudo e partir para outra ocorrência já, né? Então, o acúmulo dessas situações podem gerar grandes prejuízos para o profissional, né? Não só na área profissional, mas pode começar a interferir na área familiar dele, bem, na área social, desenvolver doenças. Então, profissional, a gente está muito feliz de estar podendo contribuir dentro da instituição, né? Até acho importante falar que futuros estudantes da área procurem, né, trabalhar também nessa instituição, trazendo apoio e escuta, porque está sendo de bastante importância tanto para a gente como experiência
E acredito quanto para vocês, né, de ter esse espaço de compartilhamento, de informações e também para escuta, né? Uhum. Com certeza. Vocês ouviram bastante relatos, tanto pessoal, da vida pessoal dos nossos bombeiros aqui, quanto de ocorrências, né? E cada um tem um relato, cada um tem uma vivência, uma experiência, e isso que não impacta, e vocês têm que trabalhar de uma forma diferente, às vezes até particular, com esse profissional, né, Kathleen? Também você observou essas questões também aqui na corporação, né? Você vem acompanhando aí um pouco do trabalho e acho que acompanha também bastante sobre essa experiência com cada bombeiro, né? Com as equipes também, que as equipes que trabalham aqui às vezes são diferentes por dias e tal, e cada um tem uma situação para falar, né? Uhum. É exatamente isso. Quando nós entramos ali, nós entramos com foco de vamos trabalhar em equipe, né? O trabalho em equipe. Mas depois ao longo dos estágios, a gente percebeu como esses traumas, essas vivências afetam a vida pessoal de vocês, né? Então foi bem impactante saber sobre isso, porque nem nós imaginávamos isso. Então, imagina quem está fora dessa área da saúde, né? Que não está participando ali dentro, não tem muita noção de como isso é impactante na vida dos profissionais da área, né? Uhum. Então, foi bem importante. Para mim, está sendo uma experiência muito importante para a vida, né? Trabalhar ali, ter toda essa experiência. Uhum. Isso vai agregar bastante para vocês aí. Ah, vou falar um pouquinho referente, então, com os profissionais. Vou falar com o Moura, então. Teve alguma ocorrência que te marcou nessa situação, que você precisou de talvez algum trabalho psicológico, ou algo que te abalou e você ficou repensando sobre a questão do profissional, se continua ou não, naquela dúvida, porque tem situações que você fica um pouco balançado, e você pensa, né, nós profissionais pensamos se é isso que a gente quer mesmo. Então, Moura, pode falar um pouquinho sobre isso também? Então, né, são várias passagens, assim, né, que aconteceram. Catástrofe de 2008, por exemplo, em Blumenau, quando eu era bombeiro, né, lá, que pessoas gritando, soterradas, que você tem que tirar, e você pega na mão e a pessoa não volta com vida, né? Mas nesse longo tempo, que mais assim me chamou a atenção no sentido bem-estar daquela pessoa e daquela família, foi uma ocorrência que eu atendi em Vitor Meirelles, depois que eu vim para Vitimarsum, onde a gente chegou na residência, tentativa de suicídio feminina, chegamos no local, a mesma estava dentro da residência e nós sabemos, o tentante, ele está lá dentro, ele conhece a casa, nós não conhecemos, né? Por onde a gente entra, por onde a gente sai. Chegando no local, a tentante, né, totalmente em surto psicótico, gritando e jogando tudo as coisas, e ela mirou na minha pessoa. Ela mirou o olho na minha pessoa e começou a falar e olhava para mim. Então eu entendi que aquela forma era eu me comunicar com ela, porque os outros falavam e ela não dava atenção. Comecei todo o trabalho técnico, né? Já tinha feito a capacitação de abordagem, né? Comecei toda a parte técnica, conversando. Ela me autorizou a entrar dentro da residência. Fui entrando, foram 40 minutos de conversa e ela começou a me mostrar toda a residência. O que mais me chocou, que me chamou a atenção, é que ela guardava a sua urina dentro de frascos por toda a casa. Ela dizia que aquilo ali era água que ela ia ter que tomar, né? Então, aquilo me chocou um pouco. Por quê? Porque tinha crianças naquela residência, tinha seus familiares, né? E daí tudo começou a encaixar. E depois ela foi, né, terminando ali, teve que fazer uma abordagem tática, porque quando ela foi me mostrar a área externa da casa, tinha uma pessoa que ela não gostava, e ela começou a se exaltar e quis ir para cima, e foi um momento seguro para mim,
de abordar ela na abordagem tática, imobilizando ela e a colocando na prancha, né? E onde a profissional que estava comigo fez a parte medicamentosa e a gente a conduziu, né? Então, o porquê que me chamou a atenção? Uma ocorrência tranquila, se a gente for ver com o que a gente já se deparou, né? Mas o que me chamou a atenção era a questão de como ela se comportava no seu dia a dia e os familiares que não davam bola para ela. Achavam que era só um momento, não, quer chamar a atenção. E não era aquilo, era uma pessoa que era nítido que ela precisava de ajuda, era nítido o seu nível psiquiátrico exaltado, né? E aí você pega esse doente, e o pouco que a gente conversou com ela depois no interior da viatura, ela começou a relatar coisas para nós da sua infância que começou a se encaixar como um quebra-cabeça. As meninas aí da psicologia sabem melhor do que nós, né? Então, quer dizer o quê? Um abalo psicológico naquela doente lá no passado da sua infância a despertava ainda aquele grau psiquiátrico de agressividade, de tentativas, né? Que de inúmeras vezes, e que depois a gente não soube mais que fim deu, se foi para algum hospital referência, ou se foi liberado e voltou para casa, como ela tá, né? Aí a gente não soube mais nada, né? Então essa foi assim a que mais mexeu comigo. Nos outros quesitos, o Alex sabe bem o que é isso que eu vou dizer agora, o Martindal também. Eu comentei com as meninas até no quartel, né? Nós já rompemos a barreira da sensibilidade. Nós não temos mais a barreira da sensibilidade. Para nós, 1 mais 1 é 2. O bombeiro novato lá tá chorando com a ocorrência, a gente está rindo. Porque para nós acabou já. A gente já chegou no extremo de tudo. Então a gente vai lá, alguém tem que fazer, e esse alguém vai ser nós. Né? Como as meninas falaram ali, tem a visão do bombeiro, que o bombeiro chega, agora vai resolver. Realmente, a gente tem que resolver, porque isso é nós. Não tem mais ninguém, né? Enquanto uns estão saindo, a gente está entrando. Até foi uma pena, a gente não pensou, né, antes dessa live, mas a gente poderia ter convidado um policial militar também. Eu acho que é pertinente numa próxima a gente chamar, né? O policial militar hoje é a categoria que mais tem problemas psiquiátricos e leva ao suicídio dentro de uma instituição. Né? O nível, porque ele tem os mesmos problemas que nós, porque ele não descarrega na família, mas ele tem um aditivo a mais, que é a sua arma de fogo, né? Que ele está portando corriqueiramente e ele acaba vindo a cometer aí, né, no seu momento de abalo, o ato, né? Mas para nós, hoje muitos colegas são separados, ou muitos colegas já não estão no mesmo relacionamento, porque a família não vai aguentar. A minha esposa não aguenta. Muitas vezes chora e eu toco os pés, mas não por quê? Porque é espontâneo. Isso acredito que os demais colegas também foram assim nos seus decorrer de carreira, né? Então é isso. Essas ocorrências vão mexendo, mas hoje já se torna normal. Sim, com certeza. Nós temos que levar a experiência que nós temos no dia a dia, de cada ocorrência, para os próximos bombeiros, né, os novos bombeiros. E mesmo alguns bombeiros, às vezes, com algum problema fora, nós também temos que levar nossa vivência, né, mesmo eles com experiência, nós temos que levar nossa vivência, nosso preparo para eles, para que a equipe seja bem equilibrada numa situação dessa. É muito importante. Martindal, fala um pouquinho também sobre a sua experiência nessa questão, algo que te marcou, e faz um apanhado referente a essa questão também para a gente. Então, eu tive duas situações no qual eu achei assim muito, como eu posso dizer, agressivo, né, em si para o paciente. Uma situação até o paciente veio a óbito. Eu trabalhava no hospital regional na época, no pronto-socorro, e o paciente ele conseguiu cortar o pescoço dele por completo com uma faca, né? Ele se matou, ele conseguiu se matar. O SAMU conseguiu ainda trazer ele até o hospital, né? Lá no hospital a gente fez o tratamento correto para ele ali, que na verdade era só encaminhar ele, né? Mas foi um dos que mais me chamou a atenção, assim, pela espontaneidade, né? Porque geralmente quando a gente se machuca,
ou quando a gente está se ferindo com alguma coisa, a primeira reação que a gente tem é tirar, né? E essa pessoa, ela conseguiu chegar no ápice, né, da depressão, a ponto de conseguir efetuar, né, esse corte, né? E outro caso que me chamou, assim, muita atenção também, já foi no Samaria, foi esse ano, uma das nossas pacientes, ela já era conhecida, ela já vem rotineiramente se internando conosco, né? Ela pegou uma gilete e ela cortou o braço e jogou soda no braço. Ela não sentia dor, ela não referia dor, a gente fazia o curativo nela todos os dias, né? Tinha que ser um curativo estéril, até pela questão ali da infecção, né? Podia pegar uma sepse, coisa assim. Ela não sentia dor, ela totalmente inconsciente dos atos dela, né? E se a gente for parar para analisar, a que grau, né, que a pessoa acaba chegando, né? Porque, como eu disse, né, quando a gente está se machucando, a gente tenta parar, né, aquela situação. E eles não sentem. Então, isso tudo faz parte ali dessa questão, né, da depressão, né? E sobre a equipe estar preparada, no início, né, quando a gente é novo no ramo, principalmente ali no ramo bomberil, que acaba incluindo uma sociedade por inteira, né, porque ela não distingue tipo de pessoa que vai ser inserido na corporação, tudo vai da experiência, claro, mas vai do controle emocional também, né? A gente hoje tem situações onde a gente se depara com o que a gente não gosta. Eu e o Alex, inclusive, pegamos um óbito infantil, né, Alex, em 2016. Aquilo mexeu muito comigo, com certeza. Foi uma das piores emergências no qual eu estive envolvido. Não é uma coisa assim que a gente quer passar, né? A gente tenta ir, que nem o Moura falou, para a situação da emergência e resolver, porém tem situações que acabam fugindo do nosso controle. Então, é uma decepção muito grande, né, para a gente, como profissional, chegar no local e a gente não conseguir ter um êxito na nossa emergência, né? Ainda mais tratando de uma criança. Mas os dois casos, assim, que mais me chamaram a atenção foi esse pescoço do homem, que ele conseguiu cortar e é muito inconsciente da parte dele, a gente não sabe, né, o que realmente se passava na vida desse paciente, né? E também foi dessa mulher que conseguiu cortar o braço dela e, inclusive, dava para ver os tendões dos dedos. Então, pensa a profundidade, né? Isso deveria estar em torno de 5 a 6 centímetros de profundidade no braço do paciente, né? Então, são situações assim que a gente percebe que o paciente ele chega num descontrole emocional muito grave, que ele não consegue controlar as atitudes deles, as ações deles, né? E que nem o Moura falou, né? A família, né? A família em si. Se a família não conseguir trabalhar o psicológico da pessoa, né? De entender o lado dela, de buscar o anterior, o passado dela, para tentar entender o que se passa na cabeça dela, não vai conseguir ter controle nenhum. Essa pessoa, ela vai passar por um procedimento onde ela vai acabar se internando e vai voltar, né? Sucessivamente vai ser assim, porque ela desacredita porque a família não acredita nela, né? E o tratamento psicológico hoje, a minha experiência, né, inclusive, mostra que os pacientes saem bom do hospital. Eles saem com uma nova vida se iniciando. Porém, quando chega em casa, um determinado conflito com qualquer outro familiar acaba desfazendo tudo aquilo, né, todo aquele sucesso do tratamento retroagir, e o paciente volta para a gente cada vez pior, às vezes com sintomas bem piores do que quando ele entrou, né? Até porque quando o paciente acaba deixando de uma medicação, de uma determinada medicação, a própria doença potencializa, né? Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração, assim, que são muito importantes, né? Mas Com certeza. Muito bem comentado, Martendal. Então, o pessoal que estiver na live, que tiver alguma pergunta também para os profissionais, tanto da área da psicologia, para os bombeiros aqui, para nós, tanto para o Moura do SAMU, queiram perguntar algo, tem alguma dúvida, podem fazer os seus comentários aí na nossa live, aí que a gente vai estar respondendo assim que possível. Aproveitando então que estamos com as nossas estagiárias na área de psicologia, comentar um pouquinho, né, tanto pode ser a Kathleen ou a Nicole, poderão comentar referente aos sinais que as pessoas possam estar identificando possível problema psicológico, né, que elas possam estar verificando essa questão
e talvez procurar alguma ajuda ou intervir de alguma forma no qual possa ajudar, né, identificando através de algum sinal. Vocês poderiam falar um pouco para o pessoal que está acompanhando a live? O paciente suicida, ele sempre dá sinais. De alguma forma vai vir, né? Então, a família, as pessoas próximas, elas precisam estar atentas, porque humor deprimido, falta de vontade de fazer determinada coisa que gostava antes de fazer, ficar muito tempo deitado, não querer sair, falta de esperança nas coisas, ou até mesmo, né, às vezes sinais de, eu tô cansado, não tem razão para viver, então precisa dar uma atenção, precisa estar verificando, porque se rejeitado esses sinais, né, pode agravar ainda mais o caso. Então, muitas vezes a família acha que é tomar atenção, que... Às vezes são sinais bem simples que as pessoas estão passando e a gente acha que é rotineiro, né? Mas são coisinhas pequenas, são coisas pequenas que elas podem estar apresentando. Sim, as pessoas dizem, é só uma fase, logo passa, tudo vai melhorar, né? Mas não é bem assim, as coisas não melhoram rápido, né? Então, muitas vezes é preciso de ajuda, às vezes até com intervenção de medicamentos, né? Porque muitas vezes a pessoa sozinha ela não dá conta, dependendo da situação. Então, a principal forma de ajuda e de apoio é a família, né? É quem está junto, é quem está próximo. São eles que vão perceber primeiro. Então, alertar, assim, de que a família perceba os sinais. Com certeza. Kathleen, quer comentar também um pouquinho para a gente, referente a alguns sinais? A Nicole falou muito bem, né? Alguns sinais são, às vezes, pequenos, mas eles vêm já desde o passado, e eles vão, com o tempo, né? Eles acabam trazendo uns sinais mais complicados, no qual, às vezes, ela precisa ter o tratamento, às vezes, além de psicológico, psiquiátrico, e às vezes tem que ter uma intervenção medicamentosa, né? Então é bem complicada essa questão, né? Então, às vezes, algum sinal mais anterior vai acabar identificando isso já com bastante, bem precoce, né? Às vezes, muitas vezes é um trauma que acontece na infância e pode afetar a vida adulta, né? A adolescência. E a pessoa suicida são vários fatores que levam a isso, né? Tanto genético, biológico, fatores sociais, mas tem coisas que são básicas que passam despercebidas, né? Por exemplo, ganho ou perda de peso sem dieta, irritação, ansiedade, falta de energia, desesperança frente aos problemas, né? São vários fatores, assim, que passam muitas vezes despercebidos pela família. Aproveitando, né, Kathleen, referente a esse ano bem atípico, né? É um ano no qual começou, já estamos praticamente 4, 5 meses, muitas pessoas dentro de casa ainda não querem sair com medo, né? Obviamente, na questão dos cuidados em virtude da pandemia do novo coronavírus, né? Então, muitas pessoas acabam tendo alguns problemas referente à parte psicológica. Muito tempo dentro de casa, não podendo receber visita, não podendo ter aglomeração. São pessoas, às vezes, com fatores de risco, então elas acabam sofrendo um pouco com isso, né? Então, como é um ano bem atípico, até vocês poderiam comentar um pouco, porque acho que cresceu bastante os atendimentos, tanto do bombeiro aqui, cresceu bastante o número de atendimentos referente à área psicológica. A gente até fala que esse ano é um ano de ressignificação da família, né? Porque, assim, a gente teve que aprender a conviver junto, porque antes era uma rotina de trabalho, era uma rotina de estudos, e a família ela não tinha que conviver durante muito tempo, né? Então, agora teve que se aprender a ficar junto, a entender a situação do outro, entender que nem sempre a pessoa vai estar bem, né? E teve realmente um grande aumento nos casos, as pessoas estão mais ansiosas, as pessoas estão mais agitadas, porque
que essa rotina de ficar muito em casa, ninguém era acostumado, né? Tem, assim, uma grande... Como é que eu posso dizer? Espera-se que no ano que vem aumente ainda mais, porque Uhum. daí é uma nova readaptação, a gente não sabe como que vão ser as coisas daqui para frente, né? Então a ansiedade está tomando conta das pessoas. É bem importante salientar E com também, isso também a questão socioeconômica, né? sim, Sim, tanto socioeconômica quanto a Só complementando ali, né? algumas pessoas É. perderam o trabalho, tiveram pessoas que tiveram outros problemas, o qual isso tudo vai influenciar. Ou se não influenciando agora, mas como a Nicole falou, já no próximo ano vai ter um pouco de influência isso que está ocorrendo nesse ano, né? Moura, quer comentar um pouquinho também referente a isso, que acho que é um tema bem importante para o momento. Sim, sim, é visível nas ocorrências que a gente vem atendendo da pessoa estar muito dentro da sua residência, porque hoje, com essa questão da pandemia, que foi que pegou mundialmente aí, tanto a pessoa que está contraindo o vírus quanto o familiar, ele vai ficar obrigatoriamente isolado, né? E aí esse familiar não consegue entender o porquê que eu estou isolado. Muitas empresas, se a gente pegar pela região aqui do Alto Vale, muitas empresas dispensou funcionários em números de funcionários, né? E essa pessoa não vai conseguir outro emprego, as suas dívidas vêm chegando, a sua família precisa de alimento, você vai no mercado, é caro, então tudo isso para a pessoa, você pega uma pessoa que é um trabalhador, isso as meninas vão poder explicar melhor. O cara é trabalhador, ele nunca deixou de trabalhar, sempre trabalhou arduamente ali para conseguir o seu ganha-pão. E do nada você tira isso dele, como que ele se sente para poder correr atrás? Aí ele não consegue. Aí bate o quê? Bate a depressão, bate o desespero e no momento oportuno ele vai acabar tentando alguma coisa. Ou ele vai se debandar para o lado da bebida, ou ele vai se debandar para o lado do alcoolismo, das drogas, ou ele vai cometer o ato do suicídio, né? Infelizmente é isso que vai acabar acontecendo se não for, eu vejo que hoje se fala muito da questão preventiva do coronavírus, né? Mas não se fala no apoio psicológico dos órgãos de saúde, né? Do Ministério da Saúde. Você não vê com ênfase um apoio psicológico, né? O trabalho que as meninas vêm desenvolvendo é magnífico, coisa que eu fui ver com 15 anos aí de carreira. Eu não tinha visto duas acadêmicas concluindo o seu curso se oferecerem para mexer num formigueiro, que é a nossa área de atuação, né? Então, falta isso. É visível que se o governo não tomar uma atitude psicológica rápida, ano que vem, como disse, vai piorar 2, 3 vezes mais. Com certeza, até isso também pegou muita gente de surpresa, né? Nós tivemos que aprender a reviver, se reinventar, né? Nós podemos ver atualmente isso tudo mudou. E a questão psicológica aí agora, o trabalho psicológico, ele é muito importante, os trabalhos preventivos, né? Porque muitas pessoas ainda têm, mesmo que agora está se amenizando um pouco, mesmo as pessoas precisam ter os seus cuidados básicos referentes à questão da pandemia, a questão psicológica está sendo muito prejudicada. Eu sei por experiência própria. Fiquei 14 dias em casa, trancado, cuidando de mim, cuidando da minha família, que estava junto, então não foi fácil. Mesmo sendo profissional da área de saúde, na área de enfrentamento, na área de linha de frente, não foi nem um pouco fácil. Né, viver Primária, isso. né? É muito complicado mesmo. Então, às vezes temos que conversar à distância com alguém para conseguir desabafar, para falar como é que foi o dia. É muito complicado. Se a pessoa não tiver um bom preparo nessa hora, é bem complicado. Martindal, quer falar um pouquinho referente ao momento que nós estamos vivendo agora? Sim, eu vejo assim muito pelo lado da cultura, né? O tempo que eu fiquei na psiquiatria, eu observava muito as localidades, né? De onde que surgiam as pessoas com problemas psiquiátricos. Se a gente for parar para analisar, muitas pessoas do interior
vinham com esse problema, né? Por quê? Eu via de uma maneira totalmente diferenciada e hoje eu tenho uma outra visão. Por que eu acho e por que eu vejo e tenho quase certeza que é o pessoal desse mais interior? Pela ignorância do conhecimento, né? Não que isso não chegue até eles, porém é uma forma mais difícil deles a captar a informação, né? A gente vendo hoje a situação que estão vivendo aí, né, não só da pandemia, mas também o descontrole climático que prejudicou algumas pessoas, né, na agricultura, e que nem o Moura falou, né, a própria depressão que acaba adquirindo ali o paciente, ele acaba procurando uns meios de tentar se livrar disso e ele parte para o álcool, ele parte para drogas, e aí onde ele perde totalmente o controle emocional e da vida dele, né, e acaba prejudicando muito ele. É onde que acaba levando esses fatores e até buscando aí um indício de suicídio, né? O suicídio ainda, ele fica entre os últimos fatores que o paciente procura, porque em determinado momento ele vê que a bebida alcoólica, a droga, está sanando aquela situação. Quando ele entra em si novamente, ele percebe que foi só, né, uma mascaração ali, um corticoide momentâneo, para depois reiniciar, né, a rotina dele e ver que aquilo tudo ali está ali ainda, que ele não vai conseguir se livrar disso, e eu acredito que seja onde ele parte para essa situação do suicídio. Muito bem colocado, Martindal. Muito bem explanado referente a essa questão aí. Kathleen, quer falar um pouquinho referente Alex, também tem a uma esse... Oi? pergunta ali. Uhum. Quer mediar ali, Tem uma Moura? pergunta ali, desculpa te cortar, o comandante Kleber de Vitor Meirelles. Eu vou ler aqui. Posso ler aqui? Tá. Sim, pode. Para a Kathleen e para as meninas da psicologia. Poderiam falar sobre a aplicação da psicologia reversa em situação de emergência com vítimas em tentativa de suicídio? Essa é a pergunta do comandante Kleber de Vitor Meirelles. Então, seria como a psicologia atuaria frente ao tentante, né? Na verdade, no primeiro momento, não é o psicólogo que vai, né, vai pegar a vítima. Os bombeiros, né, o SAMU, enfim, aquele que faz o primeiro atendimento, vai encaminhar para o hospital mais próximo. E se no hospital tiver um profissional da psicologia, ele vai intervir junto à equipe, né? Então, vai trabalhar o diálogo, vai pedir questões básicas, o que te levou a fazer isso, como você está se sentindo no momento, se precisa conversar, se precisa de alguma ajuda. No momento, é o básico. O problema é que na nossa realidade, nos municípios próximos aqui, nós não temos profissionais que trabalhem dentro do hospital, né? Então, isso dificulta um pouco, porque, querendo ou não, os próprios profissionais dentro do hospital, eles não sabem lidar certo com a vítima, né? É o básico, é medicação, já tô bem, então pode ir para casa. Né? Não tem aquele apoio de saber como que a pessoa tá, o que ela tá sentindo, se ela precisa de alguma ajuda, né? Então falta muito isso ainda, falta o investimento nessa parte psicológica para a vítima, né? Muito bem colocado, tá? Até a gente vai comentar rapidinho aqui, aproveitar que nós estamos comentando referente ao tema, falar com o pessoal que está acompanhando a live. Nós temos a Luciana acompanhando, nós temos a bombeira Claudineia, também está acompanhando aqui a nossa live. Ela teve também uma situação familiar, começou logo no início da pandemia, ela teve um problema com um familiar também, ela veio nos relatando a todo momento, durante todo esse momento de pandemia, ela comentava com as nossas equipes o que estava se passando em família, né? Então, tanto isso influenciou para ela, que ela teve que cuidar do seu familiar nessa questão, né? Nesse momento que teve esse problema psicológico também. E nós, falando um pouco da nossa vivência, um pouco da nossa experiência, dando uma ajuda, né, um conforto maior para que ela pudesse também estar aqui na nossa equipe com mais tranquilidade, porque a preocupação, às vezes,
a pessoa, o nosso bombeiro, o nosso profissional, ou aluno, estagiário, em muitos momentos, ele tem algum problema em casa, algo que está afetando também o psicológico, e nós aqui temos que ajudar ele, né? Como o Kleber falou, o Moura ali falou muito bem referente ao projeto de vocês, né, meninas? O projeto de vocês é muito importante. Nem todos os bombeiros poderão participar naquele horário, naquele momento, né? Era muito importante que todos pudessem participar, mas a maioria ou trabalha, ou tem outros afazeres também, né, e que não possam estar no momento desse trabalho. Mas a gente sempre vem comentando com o pessoal para ter a procura psicológica. A gente orienta também a nossos pacientes, as vítimas, os pacientes, a procurarem um psicólogo, um profissional da área, para que possam conversar, trazer um pouco referente, para poder ter um acompanhamento melhor, né? Porque nem sempre só a nossa influência, nosso momento ali em cena vai ajudar. Às vezes precisa ter algo um pouco além disso para conseguir intervir, né? Temos também o comentário da Silvana aqui, parabenizando em virtude da live. A Ivanir também comentou aqui, parabenizando, porque é importante, querendo nessa live, trazendo um pouquinho referente ao tema que seria prevenção ao suicídio, no qual o mês hoje, o mês de setembro, está trazendo para a gente, né? Mais alguém quer trazer alguma consideração agora? Ô, Alex, gostaria de complementar ali o comentário da Nicole, né? É bem verdadeira essa fala, né? Que chega no hospital, o médico medica e realmente ele manda embora porque ele não quer ter aquele estresse momentâneo, né? Porque um paciente psiquiátrico acaba, né? Gerando um certo desconforto no ambiente de trabalho. Então, a gente sabe que é uma doença, sim, que às vezes ela é descompensada, ela é muito descontrolada e os médicos acabam fazendo isso, né? Hoje em dia, a gente, né, são dados próprios aí que a gente tem no Alto Vale do Itajaí, né, pelo Hospital Samari, a gente consegue ter uma noção mais ampla sobre isso. A lista de espera, né, geralmente de vários municípios aqui do Alto Vale, que a gente é referência na macro-região, né, tem muitos pacientes na fila de espera para entrar, né. Hoje, o que acontece? Hoje o paciente psiquiátrico, ele acaba sendo levado para um hospital, no próprio hospital hoje ele é feita uma breve avaliação nele, medicado ele para que ele se mantenha calmo durante o período de internação, que ele vai ficar internado, e ele já é direcionado a uma instituição onde ele vai ficar internado para fazer um possível tratamento psiquiátrico, né? Porém, não é todo paciente que aceita isso, né? Na maioria dos casos, na maioria, não são todos, mas na maioria dos casos, o próprio paciente se nega de querer fazer o tratamento psiquiátrico. Então, ele prejudica a si mesmo, né? Hoje, né, até mudou alguma coisa na lei que fala que o paciente psiquiátrico não precisa mais ter domínio próprio dos seus atos, e sim a família, né? Como, por exemplo, o paciente não quer se internar, porém é perceptível que ele não tem condições psicossociais e até mesmo, né, mental para estar inserido numa sociedade. Então, a própria família tem o poder de internar ele, né, no hospital para fazer o tratamento com o tempo que durar, né? Porém, existem brechas, né, que falam que se o paciente estiver internado, vou falar da nossa realidade, né, estiver internado e esse paciente acabar entrando em fuga, o hospital não aceita mais ele. Então, isso é uma lei, né, virou uma lei já que está vigorando muito bem aqui em Santa Catarina, porém acaba mantendo, né, um fluxo de pacientes que entrou lá com possível desse tratamento que não vai mudar porque a gente não consegue mais receber esse paciente lá dentro, né? Mas o comentário da Nicole ali foi bem válido, é bem interessante essa colocação. Realmente acontece isso, tá? A gente vê, é uma realidade muito comum, principalmente quando o paciente é direcionado a um posto de saúde, né, uma unidade básica, um médico ali, ele é plantonista, ele é médico clínico geral, então ele vai dar um calmante para o paciente, com certeza o paciente vai aliviar os sinais, né, que ele está apresentando momentaneamente, só que, como toda medicação, a tendência é que pare de fazer efeito brevemente e ele retorne ao seu estado mental confuso novamente, né? Muito bom, Martendal.
é importante também, então, a gente orientar as pessoas, é que nessas situações, seja ela para conversar, seja ela para procurar alguma ajuda, não tenham vergonha. Os psicólogos, eu sei por mim mesmo, a minha pessoa, eu já também precisei de apoio psicológico, né, porque o trabalho, o estresse psicológico no trabalho, nós que somos a linha de frente, nós estamos em vários tipos de emergências também, e isso acaba influenciando fora ou problemas sociais, algum problema familiar, isso também tudo vai acumulando e tem um momento que você precisa ter um profissional para conversar com vocês. Então, assim, a gente orienta as pessoas que procurem, sim, um psicólogo, se precisar conversar, precisar fazer um trabalho um pouco maior, o que for, procurem, não tenham vergonha, né? As pessoas podem procurar esses profissionais, que é sigilo absoluto sobre a situação, né? Então, é muito importante o trabalho psicológico seja para todo mundo. Mesmo as pessoas que acham que estão, às vezes, 100%, estou bem e tal, às vezes o trabalho psicológico só para conversar, às vezes você consegue descobrir muitas coisas e intervir para que algo que venha a ocorrer mais à frente acaba sendo algo que você possa tratar, né, através dos seus trabalhos, né, com a psicologia. Então tá, Moura, quer falar mais um pouquinho? Alguma consideração final? Algo para comentar? Não, eu acho que a gente está no caminho certo, né? Como primeira live aí, eu acho que devemos realizar mais, né? Abordando esse tema tão delicado de ser tocado, né? Agradecer as meninas aí imensamente pelo trabalho que vem desenvolvendo, porque uma coisa é você pegar uma instituição de bombeiros voluntários, onde o pessoal é voluntário, não tem por obrigatoriedade da sua instituição um apoio psicológico, né? Então é gratificante ver esse respaldo, né? E é isso. Parabéns, Alex, o Martendal também, que além de colegas de trabalho aí são excelentes profissionais, né? Que eu admiro muito, porque a gente já está na metade da nossa carreira, né? Então, né, depende de nós aí o futuro dos novatos. E a gente não estando psicologicamente preparado para isso, será só apenas mais uns, né? Então seria isso da minha parte. Com certeza. Moura, obrigado. Não vou esquecer também de agradecer ao Douglas Medeiros também. Ele que Ah, teve é o essa Medeiros. ideia. Isso, ele também teve a ideia, né? Aí idealizou essa questão e foi muito bom referente à questão desse. Ele está dando esse suporte também na live, né? Ele está ali conversando com a gente, dando suporte para a gente. Então, Medeiros aí é uma pessoa magnífica na área também, uma calma que só ele, uma pessoa excepcional, está dando esse apoio todo pra gente, né? Confiou nas pessoas que estão Queria ter aqui. 50%. Eu queria ter muito mais que 50% que ele tem ali. 1% dele já tá bom da calma que ele tem, né? Mas é isso daí. As meninas também já trabalham bastante com ele, também conversaram, já tiveram trabalho na equipe dele, né? Então, Nicole, alguma consideração final que queira falar aí pro pessoal que está nos acompanhando na live? Sim, Alex, eu queria lembrar do CVV, né? Pessoas que precisarem, a gente tem o Centro de Valorização da Vida, então tem pessoas o dia inteiro disponíveis para conversar. Então, se precisar, se não tiver ninguém para falar, pode entrar em contato e vai ter alguém disponível para conversar. E no mais, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui falando sobre isso, de novo, de poder estar trabalhando com vocês, agradecer os elogios. A gente fica feliz de saber que tá sendo legal, que vocês estão gostando. E no mais era isso. Com certeza, Nicole, obrigado. Kathleen, considerações finais, algo que queira acrescentar, algo que a gente possa ter esquecido aqui e queira comentar, fique à vontade. Eu queria comentar sobre a pandemia ali, né? Que as pessoas, a pandemia trouxe o sentimento de inutilidade, né? A incerteza do futuro e as dificuldades financeiras, né, que trouxeram. Isso pode gerar alguns fatores que levam ao suicídio, né? E eu queria trazer que o suicídio, ele pode ser evitado, né?
Então, é muito importante estar falando sobre isso, porque ele pode sim, ele está entre nós, ele está na nossa cidade, mas ele pode sim ser evitado. A gente pode trabalhar evitando isso, como trazendo a identificação precoce da depressão, tratamento, cuidado com pessoas que têm transtorno mental ou por uso de substância, dores crônicas, estresse emocional agudo, todos os fatores que podem influenciar para o suicídio, né? Podem ser identificados e podem ser evitados. E principalmente o acompanhamento dessas pessoas que tentaram o suicídio, né? E a prestação de apoio comunitário é muito importante para essas pessoas. E eu também queria agradecer por estar participando, né, dessa live, trazendo esse assunto que é importante para todos, que não é ainda um tabu entre as pessoas, mas que está aqui. Então, queria agradecer a todos vocês por participar. Com certeza, Kathleen. A gente agradece, então, a Kathleen, a Nicole, são estagiárias, elas estão cursando, então, psicologia, e é um trabalho muito importante para a corporação. No momento que elas vieram conversar aqui tanto comigo quanto com o comando da corporação, a gente não mediu nenhum tipo de esforço em dizer não. Foi um sim no ato, entende? Foi um sim porque nós precisamos de profissionais, seja da psicologia ou qualquer área que puder nos dar esse apoio sempre que a gente precisa também, para que a gente possa ter sempre um atendimento de qualidade, as equipes muito bem preparadas, né, porque nós precisamos desse tipo de trabalho aqui na corporação. Certo? Moura, obrigado aí por estar participando com a gente, ele que é nosso bombeiro aqui em Presidente Getúlio, ele também que trabalha no SAMU em Vitimarsum, é instrutor, é invejável o currículo dele, é invejável. Meu Deus. E é uma pessoa excepcional para conversar. Obrigado. Quando a gente precisa conversar, tanto eu quanto qualquer bombeiro aqui, nós precisamos conversar sobre qualquer coisa, até para conversar sobre referência de psicologia, o que for, experiências. A gente troca muitas ideias e isso é fundamental para um profissional, a troca de experiências. Então, obrigado por estar aí com a gente, tá certo? Valeu, meu irmão. Obrigado, Martendal também aí, nosso bombeiro, né, que também trabalha na área de psicologia, né, no enfrentamento também na área da psicologia. Obrigado aí por estar aí com a gente, tá certo? Obrigado a você. O Martendal até não foi anunciado na nossa divulgação dessa semana, mas ele no dia de ontem, ele viu a publicação e ele perguntou pra gente o que seria, qual o objetivo, ele já quis e a gente, sem dúvidas, um profissional aí que veio para somar bastante nessa live. Obrigadão mesmo, Martendal. Tamo junto. Então tá certo, obrigado pessoal. Então lembrando, né, sobre a nossa live, o objetivo dela foi a prevenção ao suicídio, foi conversar um pouco sobre as nossas experiências, a experiência de cada profissional, o trabalho da psicologia que é na nossa corporação também, a importância dela, né, e repetindo, né, quem precisar de ajuda, por favor, pode procurar um profissional da psicologia, os psicólogos estão aí, as pessoas têm vergonha, mas estão aí para ajudar. E também o CVV, como a Nicole comentou anteriormente, através do 188, é gratuito, poderá ser ligado do celular, orelhão, do telefone fixo, 24 horas por dia, tem alguém para atender e conversar, para te orientar, para trazer bastante informação também. E os bombeiros voluntários de Presidente Getúlio vão finalizando mais essa live, nós vamos trazer mais à frente outras lives com outros temas, com outros profissionais também, para que a gente possa interagir também com o público. E agradecer a todos que acompanharam a gente do início ao fim, o pessoal que acompanhou aqui a nossa live, estaremos uma próxima aí trazendo mais informações da corporação. Precisando, a corporação, Bombeiros Voluntários de Presidente Getúlio, está à disposição 24 horas por dia, através do 193. Muito obrigado e a todos um bom resto de semana. Um abraço. Boa noite. Boa noite a todos.